som, luz, maquiagem. Partiu. Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na live de pré-lançamento da exposição Como Ver Quebra-Cabeça do Corpo, que vai estrear dia 10 de junho, às 14 horas, no Cineclube Tia Nilda. E eu sou Thiago Saraiva, artista e produtor da exposição, e eu tenho aqui as minhas convidadas especialíssimas que estão nessa live de pré-lançamento da exposição, como eu disse. Eu gostaria de solicitar que vocês se apresentassem e, desde já, sejam bem-vindas, bem-vindes. E, Mar, fique à vontade para se apresentar para o público. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou a Mar, sou goiana, sou formada em teatro, licenciatura, e também tenho formação em Libras. E trabalho como intérprete, atualmente como servidora pública na prefeitura de uma cidade de Goiás. Então, assim, trabalho com produção, com direção, com atuação e interpretação em Libras. Faço parte de uma companhia que a gente tem 6 anos de existência, que é a Companhia de Teatro Pneuma, que também se torna uma produtora, que produz trabalhos de outras pessoas também. Moro em Goiás e acho que é isso. Tenho 23 anos. Perfeito. Ruth, está com você agora. Meu nome é Tuti, eu sou estudante de psicologia, tenho atuado aí, né, nos movimentos sociais relacionados às causas trans, principalmente a questões não binárias. Sou aí militante, né, em defesa do SUS e em defesa dos equipamentos de saúde mental. E tenho aí meus trabalhos também, com pintura, com poesia, com performance. E, enfim, estou muito grata pelo convite também. É isso. Tenho caminhado aí por uma vertente da arte como potencializadora desses processos também de saúde mental. Incrível. Eu desde já agradeço a vocês ao apoio, a participação, ter aceitado o convite. Eu quero só reforçar, né, as nossas motivações aqui, contextualizar para o público, né, a nossa live. Como eu falei, é uma live de pré-lançamento dessa exposição, né, que vai acontecer dia 10 de junho no Cineclube Tia Nilda, em Cordovil, no bairro de Cordovil, no Rio de Janeiro. E essa live a gente vai falar um pouquinho, compartilhar um pouco, né, sobre as vivências pessoais, profissionais, acerca da transgeneridade dessas duas artistas. Como elas bem se apresentaram, são de outros estados, então é um dado muito importante para essa live, assim, essa questão do território. E eu queria reforçar também que o nosso projeto, ele além dessa live, tem oficinas, tem rodas de conversa, tem mediação em Libras, e toda a programação, ela, exatamente, amiga, ela vai ter interpretação em Libras em todas as atividades. Então, para quem quiser saber mais, né, ter mais informações, aqui, você vê aqui embaixo, né, na descrição, tem as redes sociais, as fichas de inscrição, e também reforçar que o nosso projeto ele só é possível graças ao programa de fomento, né, à cultura carioca, que é o FOCA, por intermédio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura. Então, meu agradecimento a vocês,
né, a toda a equipe dessas frentes e bora para a live, a gente tem bastante coisa para conversar. Eu Gente, fiquei com uma dúvida. De qual estado você é, Tuti? Eu sou de Minas, eu sou norte mineira, mas hoje eu moro em BH. Prazer conhecer você. Prazer é todo meu. prazer conhecer a Tuti, que eu não conhecia assim, não conheço presencialmente, né? Mas eu acompanho pelas redes. Gente, eu queria iniciar a nossa conversa, não com as minhas falas, assim, eu queria trazer um breve texto, algumas palavras de uma artista, que é multiartista, ela se nomeia como multiartista e travesti, é Jupe do Bairro. E no CD dela, no álbum dela, Corpo Sem Juízo, ela traz umas palavras, assim, uns ensinamentos, eu acho, né? Que para mim me marcam muito. E aí eu queria falar antes da gente começar as perguntas. Ela diz assim, vou pegar na minha cola para eu não falar coisas que incluir coisas. Ela diz assim, abre aspas, o que pode um corpo sem juízo? Quando saber que um corpo abjeto se torna um corpo objeto e vice-versa. Não somos definidos pela natureza assim que nascemos, mas pela cultura que criamos e somos criados. Sexualidade e gênero são campos abertos de nossas personalidades e preenchemos conforme absorvemos elementos do mundo ao nosso redor. Nos tornamos mulheres ou homens, aqui eu adiciono, não binários, não nascemos, não nascemos nada, talvez nem humano nascemos. Sob a cultura, a ação do tempo, do espaço, história, geografia, psicologia, antropologia, nos tornamos algo. Homens, mulheres, gêneros, cisgêneros, héteros, homos, e o que mais quisermos, pudermos ou nos dispusermos a ser. Fecha aspas. E a minha pergunta para vocês, para a gente começar, é o que podem ou o que não podem seus corpos, Mar e Tuti. Quem quer começar? Quer começar, Tuti? Eu posso começar. É, Quando me vem, né, a fala da Jupe e associada a esse lugar também do que pode, né, um corpo, me vem a ideia de que a gente pode reinventar, né? Eu acho que o corpo ele pode criar, pode expandir. E aí eu resgato um pouco a ideia de Spinoza também, né, sobre o afeto, que eu acho que esse corpo ele tem o poder de afetar e ser afetado, né? Eu acho que é esse lugar dessa dimensão que a gente pode reinventar, reconstruir ou criar, né, um novo lugar para a gente no mundo, assim. Então, o que pode um corpo, né, seja ele cis, trans, intergênero, trinquergênero, isogênero, que são outras modalidades também que acabam sendo esquecidas, né, nesse processo. Uhum. Mas eu vejo que o lugar é exatamente de estar, né? Esse corpo ele pode estar no mundo e ele tem a capacidade de afetar um outro corpo, né? E de ser afetado também por esse outro. Acho que eu caminho por aí, assim, nessa ideia de que a gente pode expandir nossas potencialidades através dessa criação. É, o que pode um corpo. Ou não pode. O corpo sem juízo, como diz Lin, é, tem uma frase que a minha mãe fala que é assim:
você é, você nunca precisa da nossa autorização, você vai lá e faz. E assim, é porque não existe uma permissão para que a gente seja. Então, Estou aprendendo a escolher os apps de áudio meu ideais Deus. Quer participar? Tudo bem, deixa ela participar. Acontece. As melhores. É, enfim. Aí. O que que eu tava falando? Me perdi agora. Sua mãe falou que não existe uma autorização, né, a ser dada para. Porque se eu for buscar autorização, eu não vou ter, entendeu? Porque não se é permitido pela cisgeneridade ser trans. Então, assim, esse termo da Linda Quebrada faz muito sentido, assim, pra mim, que é um corpo sem juízo. É uma, é uma busca por ser tantas coisas e muitas vezes solitariamente pensando sobre as questões que não é simples, né, de ser compartilhada, ou o compartilhamento chega depois muito tardio, né? Então, o corpo ele não é o que eu sou hoje, né? Ele é uma trajetória daquilo, de todas essas coisas que a gente passa. E então, dentro da comunidade, nós passamos por muitas coisas difíceis, assim, de apagamento de quem a gente era. Minha mãe costuma falar assim, eu te respeito. Aí eu falo assim, mãe, mas se você diz que você tem 2 filhos e uma filha, e não 2 filhas e um filho, você não me tem. Eu não sou sua mãe. Eu tô quase trabalhando essa temática, assim, pensei assim, vou escrever sobre isso. É nesse processo, assim, de não ter uma mãe de quem você é. A mãe de quem te inventam, né? Mas o processo artístico, não como terapia, mas como primeiro foco, mas como parte dele, me ajuda a, a entender os desentendimentos ou superar desentendimentos e me pesquisar, avançar ainda assim, sabe? Nas minhas pesquisas internas. É isso. Acho que Eu falei imagino, bastante, né? eu imagino que nessa busca talvez você se esbarre um pouco com essas questões, né? Tipo, ops, meu corpo pode até aqui, ou meu corpo não pode até aqui. Você, como atriz, eu fico pensando um pouco nesse processo, né? Para além do sistema, né? Que a gente está inserido. Os limites do corpo, né? Em cena também. E aí, fazendo um paralelo, também pode o corpo lá fora, fora de cena, né? São outros limitadores também. Mas eu não vou fazer comentários mais, senão eu vou indo e... uma das coisas que para a gente foi muito importante fazer essa live é poder ampliar as perspectivas assim territoriais, né? Ter outras noções do que é ser uma pessoa transgênera fora do Rio. Então, você como goiana, você Tuti como mineira, norte mineira, imagino que há particularidades, peculiaridades e também nos trânsitos que vocês fazem, né? Marco, por exemplo, eu sei que já esteve em São Paulo, já viveu há pouco tempo em São Paulo, então imagino que tem outros atravessamentos. A minha pergunta é, como o território atravessa os corpos de vocês, os seus corpos? Eu acho que essa eu posso começar. Vamos Então, inverter? vamos. Já, É,
Eu acho que assim, primeiro na pergunta, né? Sobre a pergunta, como o território atravessa a gente, né? Nossos corpos. Uhum. A gente, antes disso, assim, tô só explicitando, porque é uma recorrência de São Paulo, Rio, nesse eixo artístico, entender que o interior são as diferenças, né? Mas, então, o público deve ser muito daí, do Rio mesmo, então, é, Uhum. acho que é importante explicitar que o território, todos os territórios atravessam todos os lugares, né? E não é uma referência. A diferença não somos nós, né? Mas todos somos as diferenças. Uhum. É, e nesse sentido, a trajetória aqui em Goiás é, é assim, eu conhecia só aqui e passei a conhecer outros lugares. Quando eu estava só aqui, eu achava que era assim, eu conseguia me vestir e me estar bem na capital, aqui em Goiás. Na cidade que meus pais, minha mãe e meu pai moram, não, menos, menos. Aí eu fui pra Santa Catarina, né? Fui pra Joinville. Aí já achei um pouco diferente também. Aí eu fui pra São Paulo. Aí eu percebi assim uma outra proposta de realidade, sabe? De poder falar sobre ser, né, existir. Mas, por exemplo, tive dificuldade com instituições de São Paulo em relação à transgeneridade, né? A transfobia, né? Que na verdade são das pessoas. Problema, não é meu. Entendeu? Coisas que eu não passava, por exemplo, aqui em Goiás, em instituição, na instituição que eu estudava, Ah, né, que é pública. Então, assim, contrastes. A gente nunca. É sempre. Eu falo assim que eu ando com pedras nas mãos. Infelizmente. Felizmente. Infelizmente, porque tem que existir isso. Então, assim, eu sou muito. Como é que fala? Como é que vocês chamam? Agressiva. Não é agressiva, assim, sabe? hostis, Hã? hostis, Não. Tipo, no sentido de agressiva. ah, me Assim, ajude. é nesse sentido, sabe? É, e aí. Onde eu parei, gente? Eu estava em São Paulo. Passou por Santa Então, assim, Catarina, foi para São Paulo. lá em São Paulo eu passei por situações de transfobia, que, por exemplo, eu não tinha passado aqui na instituição que eu estudei aqui. Aí eu regressei para Anápolis, agora. Aí eu fiquei assim, caralho. Como é um atraso. Uma cidade super evangélica, sabe? Muito, muito mais babado no interior, sabe? E você, Tuti? Então, eu acho que é um processo interessante de pensar, assim, porque eu acho que tudo é sobre espaço e tempo também, né? Quando eu morava em Montes Claros, eu não tinha contato, né, com outras identidades, né, que escapassem da lógica cisgênera, assim. Então, não conhecia mesmo, de fato, do que se tratava, ou, enfim.
nunca tinha tido essa discussão ou repensado, né, a minha identidade. Eu acho que isso mostra um apagamento, assim, dessas identidades, né, nesse território que era Montes Claros naquela época, assim. E aí, enfim, passei, né, as questões de sexualidade foram atravessando e comecei a me vestir, né, de outras formas também, até porque gostava, né, desse desafio, assim, de afrontar um pouco a galera. Mas foi chegando em Belo Horizonte, assim, que eu vim em 2016, então, assim, é até recente, se for ver. Mas foi chegando aqui que eu comecei a vestir realmente o que eu queria em tempo total, assim. Uhum. E essa questão, né, do território, ela é fundamental porque dentro da questão da identidade, e eu digo identidade no sentido de ser mesmo, né, de ser tudo que a gente é, tanto em expressão quanto em subjetividade, tanto em diversos outros fatores, né, eu pude experimentar outras coisas, né, outras vivências, assim. E a primeira vivência que eu tive aqui em Belo Horizonte foi a entrada na universidade, né? Comecei ali na PUC Minas, então Universidade Católica, então todo aquele também estigma ali presente, né? E eu comecei num curso de engenharia química, Nossa, ou seja, mais heteronormativo ainda, né? possível. E era E era um lugar que eu sentia que, tipo, a galera queria me jogar de cima do terceiro andar, entendeu? Mas pelo jeito que eu me portava mesmo, que eu comecei a ser em Belo Horizonte, né? E aí é interessante esse lugar do território, porque eu fico pensando até nas regiões aqui mesmo, assim, da cidade, né? Ou dos espaços em que eu estou, que eu ocupo. E eu fico vendo como que o espaço da PUC ainda também é um lugar, né, cis heteronormativo, enfim, racista. A gente teve agora também uma agressão que evidenciou isso muito bem lá dentro. E foi frequentando os espaços mais escondidos mesmo, ou relegados a esse lugar, né, da abjeção, assim, que fui conhecendo possibilidades, né. Então, por exemplo, o contato que eu tive com os movimentos artísticos, né, do Viaduto de Santa Teresa, com os eventos que tinham, né, de LGBT, encontros LGBTs na Praça da Liberdade. E isso foi gerando um movimento para mim de identificação com outras pessoas que foi importante para esse processo de me reconhecer, né? E, ao mesmo tempo, mesmo num lugar que era tenso de estar, né, na PUC, como eu disse, foi que eu tive meu primeiro contato com uma mulher trans, né, que estava no processo também de se identificar e de expor, né, a transgeneridade. Era também da engenharia e ela começou a conversar comigo que ganhava força comigo também presente, assim, de ela ter uma identificação nisso, uma coisa que talvez eu não teria em Montes Claros, assim, porque não tinha essa outra pessoa a quem eu espelhar, a quem eu
trabalhar ou me questionar sobre essa identidade, né? E aí foi nessa conversa que eu falei assim, velho, tô indo para a faculdade só para conversar com ela. Acho que eu tô no lugar errado. E aí esse caminho da psicologia, né, e que é um curso que faz com que a gente se questione muito sobre muita coisa, né? Que eu fui entender realmente o meu espaço, né, de transgeneridade ou como eu me identificava. E eu acho que isso se dá muito pelo espaço mesmo, assim, de Belo Horizonte permitir, diferente de Montes Claros naquela época, porque hoje eu vejo mais pessoas trans e um movimento mais sólido lá sobre isso, mas permitiu que eu pudesse inventar uma forma para mim, né? Inventar meu corpo, inventar possibilidades de estar e de conviver com as pessoas, assim, né? Essa questão do convívio, ela é fundamental. E aí, quando a gente não tem essa representação, né, esse lugar que a gente possa se encontrar, né, isso acaba sendo reprimido de uma forma extremamente violenta, né? E de violência, eu fui ver aqui também um espaço muito forte, assim, depois de todo o processo, né, de identificação, como que essas violências, elas são marcantes, né? Tanto em agressões físicas, verbais, simbólicas, que estão presentes o tempo inteiro, né, no nosso dia a dia, assim. Então, sempre tem um paralelo, né, como se existe um lugar, né, do escondido e seguro, mas também um lugar do exposto e violentado, né? Mas que, na verdade, no seguro e escondido, existe a violência de não ser, enquanto no exposto e violentado, a gente é, mas mas não querem que a gente seja, né? E é interessante como que o espaço, né, e a historicidade, a cultura também vão moldando esses espaços, né? Sim, perfeito. Eu vou aproveitar, então, que vocês trouxeram o ambiente da faculdade, da universidade, e fala um pouco da trajetória profissional de vocês, né? Assim, as pesquisas que vocês começaram a desenvolver dentro da faculdade, cada uma na sua área, né? Tudo na psicologia, envolvida com a arte, e Mar, em especial, o teatro, né? E aí eu queria saber de vocês como é que a transgeneridade ela atravessa os trabalhos de vocês e também se vocês conseguem definir um momento específico em que vocês decidiram ou precisaram que a transgeneridade fosse um marcador do trabalho de vocês. Se for possível identificar esse lugar, esse momento, tá? Mas se houve essa tomada de decisão, eu vou pesquisar isso, eu vou falar sobre isso, ou eu vou produzir sobre isso, assim. Fique à vontade na ordem. Acho que eu vou nessa começar. É, foi interessante porque esse processo de começar a construir academicamente sobre a temática trans dizia muito sobre o meu processo, assim. Eu acho que a minha escrita acadêmica e minha produção artística como um todo, ela está muito ligada aos meus processos, assim. Eu acho que é indissociável, né? A gente é um corpo aí também que é trans e que está também construindo e que está
produzindo em diversos sentidos, e isso não se distancia, né? Em nenhum momento, seja qual tema, qual coisa que a gente estiver fazendo, né? Mas foi interessante porque foi nessa angústia sobre mim mesma que eu comecei a produzir sobre isso, assim, muito para me elaborar nisso. Então, comecei as minhas pesquisas assim dentro desse espaço em que eu estava me descobrindo, em que eu estava me entendendo como uma pessoa trans e como que era e como que é hoje a minha transgeneridade, né? Então, transitei aí dentro de umas identidades e eu fui investigando sobre elas e daí foi gerando um fluxo nisso, assim. E também sobre a presença do meu corpo, né? Como uma pessoa trans não binária, preta, como que essa presença incomodava no social, né? E como que isso estava... eu tinha que estar com o meu corpo presente de qualquer jeito, porque eu precisava estar em algum espaço, né? E como que essa presença foi me levando para um rumo da militância também, porque eu comecei a partir daí criticar essas estruturas, né? Essa cisnorma, criticar essas normalizações, né, de vestimenta, de como o corpo tem que estar ou não pode estar, ou então acaba que isso vai sendo muito um processo conjunto, assim, tanto na minha produção acadêmica de escrever sobre transgeneridade, eu passar muito de mim nisso e de me elaborar muito nisso, e não um processo contrário, de eu inserir isso dentro de alguma produção, mas de essa produção me elaborar também, né? Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu tenho algumas críticas, assim, também a esse lugar, né, de ai, você é uma pessoa trans, você tem que produzir sobre isso, porque na academia vai te cobrar o tempo inteiro isso, né? Como corpo trans que está ali presente, que são poucos, raros, né? De ter que falar sobre isso, que na verdade não, fraga. A gente pode falar de outras coisas, a gente tem muito o que construir sobre outros lugares, outras vivências, e acaba tendo uma redução, né, da gente como pessoas, como corpo, a esse lugar, né, da identidade, mas que no meu processo acho que foi um lugar de co-construção comigo mesmo, assim. Então, por isso eu inseri nessa caminhada, assim. E aí eu fui investigando também outras questões que me atravessavam, como, por exemplo, saúde mental, como, por exemplo, as violências, né, no dia a dia. E isso foi somando com outros fatores, né? Então, a minha primeira performance foi nua. Tipo, eu nunca tinha me apresentado antes, assim, já na vida adulta, como, enfim. Tô agora com 23 anos, mas nunca tinha me apresentado, assim, realmente, né? E foi encontrando o Thiago, então sempre nesse processo dos encontros, da construção coletiva, a gente fez uma performance que chamava Piquenique de Corpos, que a gente mostrava exatamente as imposições que eram impostas ao nosso corpo por uma cisnormatividade, né? Igual, por exemplo, Thiago é uma pessoa transmasculina, né? Transviado, como ele se nomeia, que tem essa imposição, da mastectomia,
ou, no meu caso, do silicone, ou de fazer uma resignação sexual, ou, enfim, vários processos que a gente foi desconstruindo nessa performance, assim, como se as pessoas se alimentassem desse lugar de opressão que colocavam sobre nós, né? Uhum. Então, é tudo muito atravessado por essa vivência mesmo. Então, minhas produções, todas elas, são sobre isso, porque, na verdade, é onde eu me encontro ativa nesse processo de me reinventar, né? Acho que é por aí. Então, me senti muito contemplada pelas coisas que você falou, Tuti. E assim, não é uma obrigação nossa mesmo falar sobre transgeneridade, né? Nem nas nos trabalhos, né? E nem em outro momento, assim, já tem muitas coisas produzidas, né? E assim, só que a gente se dispõe algumas vezes a falar. E aí, como é o que está acontecendo aqui hoje, né? E aí, para as pessoas que assistem, né? Estão assistindo, é pensar que é um compromisso que vocês têm, porque foram vocês que criaram a transfobia, né? Ela não é nossa. Resolvam nesse sentido. Aí, mas assim, na mesma pegada de não ser obrigada a trabalhar com isso, entra uma questão, por exemplo, eu sou do teatro e eu escrevi um texto, era para teatro, mas não sei ainda, escrevi. Veio Aldir Blanc, a gente escreveu e mandamos. E assim, esse texto em específico foi uma. Porque na faculdade, o que aconteceu? Eu tava finalizando e eu queria falar sobre uma outra coisa. Só que assim, tava me atravessando tanto, tava me doendo tanto, que eu precisava falar. Eu sentia a necessidade de falar sobre. Assim, me impuseram a necessidade de falar sobre isso para ver se, né, as coisas melhoravam. Só que passei também por transfobia por parte da minha própria orientadora, né, também, de forma dessas veladas, né, mas passei, e na universidade e tudo mais. E isso foi combustível para eu falar assim, eu preciso de um texto que fale sobre pessoas trans, entendeu? A personagem é trans. E aí, quando veio o Aldir Blanc e a gente aprovou, eu falei assim, é um solo, né, já era um solo mesmo, e sou eu que vou dirigir. Eu super acho não, assim, sou convicta que a direção é muito necessária, sabe? Mas era uma situação específica. Específica. E aí foi quando eu me autodirigi, né? Então, nesse sentido, não foi nem uma. Nossa, eu trabalho com transgeneridades. Não, gente, vem de uma violência que a gente sofre, né? Pode ser que não, mas assim, muitas vezes vem da violência e meus trabalhos, desde esse meu processo de entendimento, né, de quem eu estou, quem fui, eu não acho que eu estou fazendo um trabalho temático. A transgeneridade não carrego numa bolsa e uso quando eu quero. Onde eu estou, o trabalho fala sobre isso também. Perfeito, E Marta. Inclusive, eu, a fala de vocês duas acho que complementou o que eu estava pensando, assim.
é exatamente que a gente não deixa de falar ou de ser trans, ou é trans, a partir do momento que a gente fala sobre ou cria sobre, fazendo como um marcador, porque isso permanece em nós. Uma pessoa cis, ela quando está falando sobre Sabe economia, por falando que sobre é moda, problemático a gente pensar marcador pra gente? Porque parece que a nossa transgeneridade é um marcador. Ok, mas por que que essa generalidade não é um marcador? não, Entendeu? É é porque isso. se torna a norma, né? Exatamente, exatamente. É isso que eu ia E é, falar. Porque a pessoa não deixa de ser cis ou falar sobre de uma perspectiva cis quando ela está falando de economia, de moda ou de arte, né? E a nossa perspectiva sempre vai ser, independente do que a gente fale, também vai ser sempre uma perspectiva trans, né? Então acaba sendo contraditório mesmo fazer isso. Mas acho que pro olhar de quem, por exemplo, dentro da nossa conversa, a temática, quando a gente traz, que é como, né, falar sobre transgeneridade, isso marca um território, porque, de fato, como você falou, a gente foge dessa norma. Então, talvez essa marcação acaba sendo necessária, mas até que ponto é necessária também, né? Fala, Tuti, desculpa. eu, eu vejo um outro problema nisso também, né, que é esse lugar de, tipo, eu gostei muito da sua fala, Mar, quando você trouxe esse lugar de, não é uma coisa que eu carrego na bolsa e uso quando eu quero, né? E eu Porque, pensei isso quando você falou, assim, sua fala me gerou isso e eu emiti em palavras. mas vai em ressonância, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, que a gente por muito tempo, né, foi objeto de estudo dessa galera que colocou a gente também num lugar extremamente patologizado, né, e patologizante, e que isso só foi cair agora, né, nesse ano, inclusive, com a nova CID, é doido a gente pensar como tem esse lugar, né, de quererem estudar sobre nós, né, como se a gente fosse um corpo que não tem voz para falar por nós Objeto, né? mesmos, Objeto de como pesquisa. como um objeto, sim. E eu lembrei de uma banda aqui de BH que chama Mascocetas, e que tem um trecho que fala assim, é, vocês que inventaram essa bosta, então se lambuzem nessa merda. Porque é sobre, né, velho? Vocês criaram esse lugar que é extremamente colonizado também, né? É importante a gente marcar esse lugar da colonização, porque essas identidades, né, homem e mulher, elas foram trazidas para cá, né? Não eram regentes, vigentes aqui como lugar. Eu acho importante a gente colocar essa ideia, né, de que gênero também é um conceito situado, né, que depende de uma cultura, de um lugar, de uma Território. sociedade, como essa sociedade entende seu corpo, suas relações, né? Então, Eu assim, queria. como a Tertuliana Lustosa trouxe, né, no Manifesto Traveco Terrorista, a gente está cansado de ser rato de laboratório, né? A gente tem que. Então, vem desse impulso, né? Que, na verdade, parte de uma violência realmente que a gente tem socialmente e dentro desses espaços de produção, que a gente acaba tendo que expressar de alguma forma, né? Seja na arte, seja academicamente, ou, enfim, um jeito que a gente tenha voz, que a gente crie voz e fale sobre isso, né? Eu queria ler só um trechinho no capítulo 3 do meu TCC, que é da Mombaça. Eu introduzo dizendo assim, o capítulo 3.2 chama Não Binária, Palavra, Poder e Elemento da Poética de Artistas Trans.
Aí eu digo, há mundo, porque no meu TCC não existe masculino, pronomes masculinos. Há mundo se fez mundo e nós fomos abandonadas. E desde então nós existimos. Não viemos da barro e construímos nossas próprias costelas. Ao pó não retornaremos, porque nos multiplicamos umas nas outras. Aí vem J. Mombassa. Aquelas de nós cuja existência social é matizada pelo terror, aquelas de nós para quem a paz nunca foi uma opção, aquelas de nós que fomos feitas entre apocalipses, filhas do fim do mundo, herdeiras malditas de uma guerra forjada contra e a revelia de nós, aquelas de nós cujas dores confluem como os rios a esconder-se na terra, aquelas de nós que olhamos de perto a rachadura do mundo e que nos recusamos a existir como se ele não tivesse quebrado. Eles virão para nos matar, porque não sabem que somos imorríveis. Não sabem que nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras. Sim, eles nos despedaçarão, porque não sabem que uma vez aos pedaços, nós nos espalharemos, não como povo, mas como peste, no cerne mesmo do mundo e contra ele. Isso. A nosso caminho da nossa conversa, ela me fez pensar sobre, quando você fala, faz nas falas, sobre as dores, sobre esse lugar de não ter paz, né? Esse lugar de um precipício constante, né? Eu fico pensando em saúde mental, né? E como a gente tem um direcionamento sobre a nossa conversa aqui com a produção artística, Tuti, eu pergunto a ti, assim, para você também, Mar, de que modo, então, seria possível, então, a nossa produção, a nossa busca na psicologia, na arte, no teatro, nas artes visuais, ser de fato, elas são aliadas a essa saúde, a nossa saúde mental, assim? Elas podem contribuir para isso, de fato? Será que a gente busca esse lugar exatamente nesse intuito, assim, de encontrar paz e vida, produção de vida? Acho que com certeza, eu acho que desde o início, né, que a gente foi começar a desenvolver a ideia da arte, né, dentro da psicologia, dentro da praxis, lá com Nise da Silveira, né, na época manicomial, inclusive, que eu acho importante marcar, né, que, na verdade, o manicômio não acabou, né, gente? Ele está aí o tempo inteiro, né, sobre regular, né, esses corpos, né, e a gente tem aí também práticas manicomiais ainda vigentes em comunidades terapêuticas, em diversos outros espaços, né, que ainda utilizam uma lógica do trancar, né, de trancar esse corpo. E a arte, né, ela tem essa potência de vida, assim, porque a partir dela a gente expande, né? A gente expande esse território e traz esse potencial de presença, né? E através da arte a gente elabora esse sofrimento, né? Essa angústia que perpassa a gente, assim. Quando a gente fala, por exemplo, sobre manicômio, né? A gente está falando exatamente dos nossos corpos, né? Que foram mortos e dizimados nesse holocausto brasileiro, né? Porque a gente estava falando exatamente de quem desviava a norma de alguma forma, né? Então, a gente estava falando de pessoas trancafiadas que eram pretas, que eram trans, que eram pobres, que eram moradoras de rua, que eram mulheres que fugiram, né, que escaparam algum padrão social da época, né?
E aí, quando a Nise traz a arte dentro desse contexto, ela mostra que, olha, não, essas pessoas aqui, problema nenhum não, inclusive, olha, super artistas, né? Inclusive, conseguem elaborar, depois de tantas práticas, né, de violação mesmo, assim, desse corpo, sejam pela lobotomia, né, pelo eletrochoque, que acabou também colocando essas pessoas em um lugar, né, de extrema dependência, assim, né, de um lugar de apatia mesmo, né, porque já não tinha mais ser ali, né, elas não tinham essa possibilidade de viver. E aí, quando a Nise traz a arte nesse contexto, ela traz num lugar de ressignificar, né, esse contexto, de criar possibilidades para essas pessoas, entender esse sofrimento mental. Então, essa elaboração, né, através da arte, ela diz muito sobre essa ideia de como a gente compõe, né, como a gente constrói algo, que eu acho que diz que a gente falou um pouco também, né, como que isso vai atravessando, assim. E aí, tem algumas potências, né, que eu acho interessante, assim, de discutir sobre a arte, que é sobre o plano de composições de Deleuze e Guattari, né, que eles falam, eles elencam, né, 3 potências assim como fundamentais nesse processo. A primeira é de singularização, né, que a gente recolhe isso que está à nossa volta e singulariza, toma para si, né? Ou seja, a gente pode colocar num contexto, por exemplo, dessas violências que a gente passa, né? A gente vive essa violência diretamente e a gente singulariza ela, né? Ela tá no nosso corpo, né? E uma segunda potência de invenção, né? De como que a gente vai lidar com isso, né? De transformar isso, de reelaborar esse processo e de colocar isso num plano estético, né? Que seria esse lugar exatamente de criar uma forma, né? De criar um local disso, né? De criar um poder de ressignificar esse objeto violento, assim, né? E de como a gente pode reelaborar isso, não no sentido mais de pensar como um leito de Procusto, né? Que é lá da mitologia, que vai falar sobre esse lugar que é um mito, né? Em que tinha um ser que tinha uma mesa de pedra que ele colocava as pessoas, e as pessoas que não se encaixavam ou eram alongadas de forma brutal para ficar daquele tamanho, daquela cama de pedra, ou o que escapava aquela cama era cortado, né? E é exatamente esses aparatos, né, da nossa ciência mesmo que a gente tem que modificar, assim, né? Desse lugar que a gente precisa reinventar e não excluir essas diferenças, né? Eu acho que tem até um trecho que eu gostaria de dizer, que a potência, né, essa invenção, ela surge à medida que nos tensionamos com as diferenças e a desmedida do território que essas ocupam, que nos obriga a reinventarmos e criarmos formas de representar a nós e aos outros e expressarmos-nos. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. E pensar que essa arte também ela vai produzir um efeito para quem vê também, né? Ou para quem escuta, ou para quem recebe essa informação, e que isso vai gerar uma outra fruição nela também. E é a partir daí que essa mudança vai acontecendo, né, nesses espaços.
a gente vive num momento em que a gente está muito adoecido com tudo, né? Com tanta violência, com tanta pressão, principalmente desde a ascensão aí da extrema-direita, né? Desse governo lixo que a gente está tendo, como que isso vai sendo marcado por uma série de violências, né? O aumento do suicídio, o aumento das mortes violentas, né? A gente teve o caso aí da Roberta, queimada viva, né? Como que esse ódio aos nossos corpos ele está forte, né? E como que isso promove um adoecimento em que na arte a gente pode ressignificar ou recriar espaços e contato e restabelecer, né, essa fruição corpo-mente também. Acho que é um pouco por aí. Você quer comentar, Mar? Não? Então, eu vou te fazer uma pergunta aí, pensando... Quando a gente fala sobre saúde mental, me faz pensar muito, assim, eu acho que me traz muito à memória ambiente, falando de territórios, ambientes hostis, né? Como a academia pode ser, me faz pensar muito na escola, sabe? Como um lugar também de adoecimento. Acho que talvez o início, talvez um dos primeiros lugares que nossos corpos vão adoecendo, assim, vão sofrendo hostilidades, né? Eles marcam a vida toda. Aí tem uma cena, na verdade tem um trecho do seu solo em que você traz elementos que me remete à escola. 1, 2, né? Porque é uma cena específica em que você traz uma coluna, você traz um quadro de giz e você inscreve nesse quadro A, E, I, O, U, linguagem neutra, né? E me marcou muito esses elementos, porque o seu espetáculo é muito você, assim, em cena, né? São poucos elementos cênicos, mas essa escultura, vamos dizer assim, que você constrói, porque você coloca coluna, em cima da coluna, um quadro, insere, inscreve sobre esse quadro. Eu fiquei com uma curiosidade muito grande de você poder falar um pouco mais sobre essas escolhas cênicas, assim, sabe? Esses elementos cênicos do seu solo, que é meia xícara e só, para quem não conhece. Isso mesmo, é meia xícara e só. Inclusive, a gente está apresentou ontem, apresentar hoje, aqui em Goiás, na semana que vem. Então, o processo de montagem no teatro é um processo que ele não está pronto quando a gente apresenta, quando a gente estreia. Ele está sempre em processo, né? Quando a gente estreia, é que a gente estruturou algumas coisas, né? A gente já fez uma trajetória primeira de intenções, interpretações. Mas depois a gente vai criando um monte de coisas. E eu me dei conta do quadro ser esse lugar de professora, parece que mais nitidamente depois que já existiu o quadro e tudo mais. Eu tenho uma pessoa que fez, que é também uma travesti, elaborou o cenário e concebeu, né? E que propôs o quadro juntamente comigo, porque partia da necessidade da cena, mas eu não tinha tão elaborado. Aí ela um dia comentando num festival, que a gente tinha sido aprovada sobre o cenário, eu fiquei, nossa, amiga, parece que você deu em palavras o que a gente estava pensando, assim, né? Fazendo, na verdade, mais fazendo do que pensando, é, cronologicamente. E as palavras também vieram depois, porque eu sabia que eu ia escrever, mas eu não sabia o quê. Mas assim, o texto, quando eu escrevo, você sempre foi assim. E aí, e a outra eu achei esquisito. E começo a rir. São muitas coisas que, quando eu estava escrevendo o texto, eu acho que eram
coisas que tinham que conter na personagem diante da vivência, que é de coisas que a gente escuta, né? Nossa, você, você continua a mesma, no sentido de querer dizer que não quer me reconhecer a pessoa que eu sou, sabe? Que eu consigo me expressar hoje, querendo resgatar o masculino que já morreu, sabe? E também você continua o mesmo que eu te conheci, que é uma pessoa que não faz nada, né? Depois faz o jogo com linguagem neutra, mas é uma pessoa neutra. A neutralidade, ela não existe, você contribui, você está contribuindo. E depois, linguagem, né? Eu achei esquisito, né? Quando a gente propõe essa linguagem fluida, por exemplo, né? As pessoas, ou então eu achei esquisito de quando a gente veste uma roupa e a gente ouve dos nossos próprios pais que a gente tá horrível, né? Então vem casando as coisas. E a gente vai se dando conta, às vezes, depois de apresentar várias vezes também. Eu confesso a você que eu posso compartilhar uma leitura que eu tive, assim, sobre... Porque, para mim, realmente, eu achei muito escultural essa construção que você faz. Para mim é muito simbólico a coluna, porque eu entendo a coluna greco-romana como um elemento fálico, né? E um elemento muito utilizado na arquitetura representar o poder. Não à toa, essas colunas greco-romanas, elas são muito presentes em prédios de Estado. Então, elas simbolizam muito a ideia de poder. E quando você coloca um elemento de poder e fálico, ao meu ver, tá? É uma leitura muito pessoal, um quadro em cima dele, entendendo que ele sustenta esse lugar que é a escola, que é o ensino, então me faz pensar sobre a que bases está o nosso ensino, sabe? E aí, não bastando, mostrando essa escultura, ou fazendo essa apresentação explícita, quer dizer, explícita não, mas assim, eu acho que contém um pouco disso, você escreve sobre, ou seja, há uma ação do seu corpo sobre esse elemento, sobre esses elementos. E você desarticula de alguma forma, ao meu ver, quando você coloca a e o u, como se estivesse dando, né, dando uma aula ali de alfabetizando, e você coloca Básica, né? básica, e você traz linguagem neutra. Então, eu acho que você desmantela quando você traz essas informações sobre esses dois elementos, que para mim é muito significativo, sabe? Então, em relação. Você entra em relação, seu corpo entra em relação com eles, assim. E eu achei incrível, assim, foi um dos momentos que mais me marcaram. Aí na sua fala sobre essa questão da educação, né, me veio um lugar de que, tipo, dentro dos ambientes escolares, né, que começa a nossa primeira socialização, assim, né? E aí me veio um lugar de uma citação aqui que eu fiz no artigo sobre solidão, que é exatamente esse processo, né, de que todo conhecimento ele ainda é feito numa perspectiva cis heterossexista, né? Quando algo se apresenta como neutro, né, que foi uma das coisas que Mar disse, ou como científico, né, ele pode se dizer, né, pode desconfiar aí que vem de uma perspectiva cismasculina, branca, ocidental, cristã, cis heterossexual, né, porque é doido como que essa produção, né, ela ainda está ligada a esses moldes, né? E quando fala da linguagem neutra, me vem é, um, me vem essa crítica assim ao termo, né, linguagem neutra, porque nenhuma linguagem é neutra, né? Nenhuma forma de comunicação, de expressão, ela parte de uma neutralidade, né? Tem sempre um sujeito ali posto, né? Sempre uma pessoa ali para dizer aquilo, né, para falar sobre aquilo. E isso não deixa nada neutro, né? É a pessoa se colocando ali o tempo inteiro. E
Tanto que tem, né, até esse lugar, né, linguagem neutra e neolinguagem, porque é exatamente esse lugar, né, que é um movimento político também, né? A gente está falando de uma língua que coloca o tempo inteiro suas questões aí de normalização, né? De dizer quem é que tá bem, quem é que não, quem é que pode, quem é que não pode, né? Representar essa condição humana aí, né? De vida. E é isso, a gente tem que desmantelar esses processos, né? Esses significantes que vão criando esse lugar de opressão, né? De reopressão desses corpos. É só também comentar que é isso, assim, a escola como lugar de aprendizado, para as pessoas trans ele também é um lugar de violência, né? Que não ter facilidade de colocar nome social, né? Não respeitar, independente de documento e tudo mais, né? Dentro da Universidade Pública Federal também, dentro de SP Escola de Teatro, né? São instituições super reconhecidas, mas tem transfobia, gente. E aí você, além de estudar e ter que fazer coisas que outras pessoas que não passam por isso fazem, a gente tem que. Qual a vontade que eu tenho de estudar num lugar que, né? Então, também compactuo com a sua fala também. E é, E é de lei, né? É lei. É crime, né? Esses processos de exclusão, né? E a E gente está mesmo vendo quando tem aí, a lei ao nosso favor, ela não funciona. nunca Ao nosso funcionou. favor. E é interessante, né? Porque além de ser lei, né, tem também pessoas, né, que estão aí gerindo, né, espaços, por exemplo, como câmaras municipais, né, que querem barrar o acesso à linguagem neutra, né, ou à neolinguagem, como se isso fosse acabar com uma língua portuguesa, ou como que na verdade é só uma fantasia sobre o lugar, né, São tantas violências, né? A primeira delas é que a gente não. Todo mundo tem um documento que te representa, né? Em tese. E a gente não tem esse documento. Não é o meu gênero, né? No meu documento. gente, a conversa está ótima, assim, tá incrível. Eu queria muito continuar, mas a gente vai para, né, para momentos finais, assim, eu queria fazer uma última pergunta, pensando no nome do nosso projeto, que é Como Ver, né? Tem um jogo aí nas palavras, né? Como se vê, o como ver, o mover-se, né? Então, eu pergunto a vocês, assim, olhando até aqui, né, que há muita trajetória a se fazer, que faremos muito, viveremos muito, mas até aqui, vocês olhando a trajetórias e não sei se devolvendo ao mundo, mas trazendo a mundo, né, a gestando e fazendo nascer criações, produções escritas e poéticas, como vocês veem tudo isso que vocês têm produzido, tem movido e comovido outras existências, além da de vocês, assim, seus corpos? Como é que você consegue perceber esse mover? Vocês conseguem perceber esse mover? Acho que tem várias percepções sobre isso. Uma delas é de que eu não vou me sentir louca enquanto todo mundo, né, todas as pessoas não assistir um vídeo desse e não fazer diferente a partir dele, né? Todas as pessoas. E, só eu não, tô numa roda
Mesmo que não tenha nenhuma pessoa trans, você tá combatendo a transfobia, né? Você não é a pessoa trans. Então, assim, meu trabalho ontem foi apresentado para 12 pessoas e acho que são mais de 12 que falam que tem dúvida, né? Aí a conta não fecha. Eu vejo que a partir desse, eu volto lá no início, quando eu falei de afeto, assim, porque esse mover, né, diz sobre ação, e ação também é afeto, né? Porque a gente está falando desse lugar de comover, né? E de como ver o outro e como se vê, porque é a partir da comoção, né, que a gente começa também a atingir esse outro, né? E atingir uma transformação, assim. Então, eu vejo tanto no ativismo, né, com a Trans Não Binária, com esses lugares, né, em que a gente pode encontrar e que a gente pode falar, como esse também, é a partir daí, assim. Eu vejo que, como o Mar disse, né, não tem como uma pessoa assistir isso aqui e sair, tipo, como se nada aconteceu, né? Eu acho que são lugares que impactam e esse impacto é o que gera, né, essa mudança de trajeto, né, de visão, de caminho, né? E aproveitando só, última coisa que eu vou dizer, que é como mover-se. A gente vive num sistema capitalista e a gente precisa de dinheiro pra gente se mover. Então, nos contratem. É sobre mandem jobs. Essa movida não é isso, não se faz só, né? A gente precisa uma das outras para que esse movimento não pare, né? Então eu agradeço demais por essa movida, essa comoção incrível. Estou muito feliz demais por vocês estarem aqui, por vocês terem movido esse dia, movendo junto com o projeto, acreditando. Isso para mim é algo assim imensurável. De verdade, muito obrigado você também aqui que está assistindo, que nos viu até agora. E queria saber se vocês querem deixar alguma fala final, deixar qualquer um comentário, redes sociais. É um momento assim de despedida, infelizmente. Mas é isso. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Se quiserem falar também. Bem, a minha rede social é a Marenome e a produtora que eu faço parte de teatro, né? Produtora cultural, é produtora, produtora Pneuma, é o nome no Instagram. Siga a gente. Eu queria dizer que eu estou muito grata pelo convite, assim, eu acho que foi uma discussão que me moveu muito também, me deslocou, né, me trouxe questionamentos e me fortaleceu também, né, de ouvir, de conseguir também dizer sobre isso, assim, eu acho que tem muita potência no seu trabalho também e espero que as pessoas se comovam com isso, né, e é isso, meu Instagram também é tuti_vcoura e tem o arroba também do meu coletivo, né? Coletivo, não, na verdade o arroba é trans não binário. Então é só seguir lá e mandar jobs. Em falar em seguir, eu vou reforçar aqui a nossa programação, que já começou, né? Estamos dando início
Hoje é um pré-lançamento da exposição física que vai acontecer, como eu falei, dia 10 de junho, às 14 horas, às 8 horas da noite, no dia 10, lá em Cordovil, tá? Na verdade, aqui em Cordovil, mas lá daqui a algumas quadras da minha casa, que é no Cineclube Tia Nilda, que é um espaço que está ativo há 10 anos, fazendo um trabalho incrível com a comunidade. Então, a nossa exposição vai acontecer lá. E como eu disse aqui embaixo, na descrição, tem as nossas redes sociais, que é o @comover.comover, tem as fichas de inscrição, tem outras informações. E eu deixo o meu agradecimento, reforço o meu agradecimento a vocês duas, mais uma vez, por essa comoção em coletivo, e também a toda a equipe envolvida, que também, se não fosse por elas, né, essa equipe, a gente também não poderia estar aqui comovendo, né? Então, obrigado por essa movida mais uma vez. Você que for, tá vendo agora ou no futuro, faça um bom proveito, é isso. Não tem como você sair daqui igual. Algum mover aconteceu aí dentro. Eu tenho certeza. Então, é isso, gente. Gratidão, beijo, se cuidem e acompanhem nossa programação.